Vocês todos estão vendo? Estão vendo a apresentação? Perfeito. Bom, pessoal, então a gente falou na última aula sobre doenças pós-colheita, doenças da parte aérea, controle biológico de doenças da parte aérea. Então hoje a gente vai falar de doenças pós-colheita. Quando a gente fala doença pós-colheita, talvez seja o nicho de maior potencial de crescimento do controle biológico nos próximos anos. Então, por quê? Porque se perde muito com pós-colheita, e a perda pós-colheita começa no campo, né, na verdade. A gente tem, durante o transporte, tem perda na gôndola do supermercado e depois no consumidor. Então, o controle biológico, se o micro-organismo se estabelece na superfície da lesão, por exemplo, né, então a gente está vendo aqui uma pera, né, então isso a gente tem lesões maiores, mas as infecções iniciais começam com pequenas pontuações, podem passar desapercebidas, mas se o micro-organismo agente de controle biológico se estabelece, então a ideia é que ele possa dar um residual de proteção maior. A gente tem observado muito isso, a gente vai mostrar alguns vídeos nesse sentido. Então, está relacionado à vida de prateleira pelo efeito direto do produto, né? Então o produto controlando a doença, e pelo efeito indireto. Muitos desses produtos têm efeito fisiológico nas plantas. Então, esse efeito fisiológico faz com que você tenha maior vida de prateleira dos produtos também. Bom, tem um outro apelo, pessoal, é que fungicidas, mesmo usando fungicida para controle de doenças, e a gente está falando de doenças pós-colheitas causadas por fungos, que representa a grande maioria das perdas pós-colheita causadas por patógenos. A gente tem um pouco de perdas causadas por bactérias, o principal deles é a Pectobacterium keratovorum, causa podridão mole, mas a maior parte são fungos. Então, quando se pensa em fungo, né, a gente vai pensar em fungicida, mas mesmo usando os melhores fungicidas, ainda se tem até 20% de perda. E tolera-se menos que 5%. Então, às vezes, para o supermercado, para a rede de supermercado, é prejuízo você ter algumas frutas. Mas isso é o atrativo para o consumidor, né? Então, se vocês notarem, até quando você vai entrando no supermercado, a gôndola do supermercado de frutas, né, muitas vezes fica lá no final do supermercado. Isso é uma estratégia, né, porque o consumidor vai lá consumir aquela fruta lá no final do supermercado. Mas aí ele vai passando, né, em todas as sessões e às vezes ele lembra de comprar mais alguma coisa. Mas nem sempre dá tanto lucro, e um dos problemas sérios com frutas e hortaliças está relacionado às perdas pós-colheita, ou seja, mesmo com o manejo adotado, ainda se perde muito. Bom, tem outros entraves ao uso de fungicidas, que é a carência dos produtos registrados. Então, você pensar assim, não, eu vou fazer um tratamento da minha alface para ela durar mais tempo. Qual o residual? Né? Então, a alface fica muito pouco tempo no campo, né? Então, muitas vezes, produtos que são eficientes têm um residual maior do que a vida de prateleira do produto, né? Ou seja, depois que você colhe, você vai consumir e você ainda pode ter resíduo do produto. Tem um outro problema também, que se você usa produtos sistêmicos, que são os mais eficientes, né, para a maior parte das doenças pós-colheita, você exerce uma pressão de seleção. Todo mundo fala muito em ferrugem da soja, em Phytophthora infestans, né, a requeima da batata, mas o campeão de perda de eficiência de fungicida, ou seja, o fungo relatado como resistente ou insensível à maior parte dos defensivos hoje presentes no mercado, é Botrytis cinerea. E Botrytis cinerea é o principal agente etiológico que causa perdas em pós-colheita. Então, você aplicar as moléculas, e a gente não tem muitas opções de produtos para uso, como fungicidas para uso em pós-colheita, invariavelmente você vai estar exercendo uma pressão de seleção e você pode colocar em xeque uma produção. Então, a gente precisa também de opções para você reduzir essa pressão de seleção. Um outro aspecto é que, como tem esse cenário que é desfavorecido, né, as empresas não estão tão estimuladas a lançar novos
produtos para controle de doenças pós-colheita. Então, a gente tem muito pouca opção em termos de fungicida químico para controle de doenças pós-colheita. Tem um outro aspecto que é a percepção pública, né, de pesticidas. Talvez no Brasil não tenha tanto, mas se a gente pensar no mercado hoje, o maior mercado hoje do Brasil de frutas, né, exportação, quem dita as regras do que vai usar e o resíduo que tem que ter é o mercado consumidor. E o maior mercado consumidor do Brasil em termos de frutas exportadas é a Europa, né? Então, na Europa, eles regulamentam muitos resíduos de pesticidas. Então, o que vale são os países consumidores. E, às vezes, a gente tem limite interno, limite no Brasil para o determinado defensivo, mas esse limite é muito menor. A gente está falando de frutas, tá? Mas um outro nicho, aliás, um outro mercado que está muito regulamentado é o mercado de café. Então, café tem o mesmo problema, né? Então, o mercado europeu é o principal consumidor do café produzido no Brasil e você tem uma restrição de uso de alguns ativos já. Então, isso aí, né, não é propriamente pós-colheita, mas é um cenário favorável para o controle biológico, ou seja, a gente ter opções, a gente precisa ter opções para o produtor para combinar, eventualmente até reduzindo a dose do fungicida, ou ter inclusive como substituto. A gente vai mostrar que na pós-colheita você consegue ter até substituto. Bom, em relação aos resíduos e fungicidas, olha só a diferença, pessoal. A gente tem uma diferença muito grande entre países. Aí você fala, não, eu tenho uma produção de suco de laranja, por exemplo, então é um outro nicho que o Brasil exporta, né? Então o Brasil exporta, é o maior produtor mundial hoje de suco de laranja, né? Aí vamos supor que o Brasil exporta para esses 4 países. Qual produto que ele vai usar? Qual resíduo que ele vai tolerar? Então, isso é uma complicação. Nos Estados Unidos tolera um pouco maior, mas você pegar a Espanha, por exemplo, o nível é muito menor. Então, não só qual é o mercado de exportação vai regulamentar, mas o país que você está exportando vai regulamentar. E numa mesma fazenda, se você tem vários países que são mercados consumidores, você acaba tendo que atender aquele mercado que você tem menor nível de tolerância para determinado resíduo. Olha só a diferença, né? Aqui um outro mercado, o nível Brasil e Reino Unido. Clorotalonil, que é um fungicida muito utilizado no Brasil, é de baixo custo, é multissítio, ou seja, reduz, você dificilmente vai ter um problema de pressão de seleção, pelo contrário, é um produto muito interessante para manejo de resistência de fungo a fungicida. Você tem um nível de tolerância no Reino Unido, isso para frutas, tá, pessoal? 10 vezes menor, né? Em mamão, né? Fungicidas em mamão. Então, 10 vezes menor. Então, tem o mercado nacional, né? E o mercado de exportação. Então, se uma mesma fazenda atende o mercado nacional e de exportação, então vai atender o mercado de exportação. Isso é muito importante enfatizar, pessoal, porque vira e mexe a gente tem carga de suco de laranja que é rechaçada do exterior. Por quê? Porque o produtor normalmente estava pensando no mercado interno, ele usou fungicida na pós-colheita de laranja, e de repente está um preço muito bom na indústria. Aí ele disse, não, então vamos mandar para a indústria. Só que ele esquece de falar para a indústria que teve, que usou algum defensivo. Ou, às vezes, usou, mas não teve a preocupação, não sabia que tinha essa regulamentação em termos de exportação. Então, isso é importante levar em conta, porque se tem essa possibilidade, então, internamente no Brasil, está se discutindo usar um padrão único, né? Não só um padrão de exportação, mas a gente tentar internamente também atender esse mercado para a gente não ter esses riscos, né, de ter carga rechaçada. Isso aí macula também a reputação do mercado nacional. Bom, desde 95 que já tem produtos, né? Então, BioSafe e Aspire lá nos Estados Unidos, Avogreen e Yield Plus na África do Sul, aqui no caso de laranja, né? E abacate, e lá nos Estados Unidos para laranja e as berries, né?
os mirtilos, né, framboesa, etc. Então, era um mercado que começou no Brasil, demorou muito tempo, né? Então, os primeiros produtos registrados à base de bacilos para pós-colheita vieram sair nessa última década, né? 2010 até 2015, né? Então, assim, a gente demorou muito tempo e ainda tem um desbalanço muito grande, ou seja, a gente tem a maior parte dos produtos hoje de controle biológico de doenças estão registrados para patógenos radiculares e não para pós-colheita. Bom, é um sistema único e simples, maior eficiência e consistência de resultado. Então, o ferimento provocado, que na verdade é uma porta de entrada para o patógeno, e é um problema sério, porque se eu faço um tratamento com fungicida, eu protejo o fruto como um todo, mas não especificamente aquela área do ferimento. E uma grande vantagem do controle biológico é que o micro-organismo que você introduz, ele não é um patógeno vegetal, mas ele precisa de nutrientes para se estabelecer. Onde é que ele vai ficar com maior probabilidade? Ou seja, onde é que ele vai se estabelecer e aumentar essa população? No ferimento, né? Então, o ferimento, na verdade, ele acaba sendo uma vantagem competitiva para o agente de controle biológico, né? Então, ele vai exatamente competir com o patógeno por esse nicho. Então, a gente já está falando de mecanismo de ação, né? Então, lembra lá do mecanismo de ação: antibiose, indução de resistência, competição e parasitismo. Então, competição é muito importante como mecanismo de ação, né? Guardem isso, porque a gente vai falar daqui a pouco novamente. Tem uma outra vantagem muito grande, que é a limitação de área a ser aplicada. Se eu coloco uma aplicação para controle de doenças foliares, eu preciso tratar todas as folhas. Se eu preciso tratar raiz, né, eu preciso tratar a área inteira da lavoura. Se eu preciso tratar fruto, assim como a gente falou também quando a gente falou de controle biológico na espermosfera, que a gente tratava semente, então a gente consegue um volume muito menor. Precisa de um volume muito menor de cauda para a gente fazer esse tratamento. Tem menor competição com micro-organismos nativos. Então, na superfície do fruto, não é um ambiente fácil para o estabelecimento de comunidades microbianas. Por quê? A maior parte dos frutos tem uma camada de cera, né? Tem uma epiderme grossa, então espessa. Então, tudo isso faz com que tenha uma pilosidade. Você pega pêssego, né? Então, tudo isso torna um ambiente muito hostil para o estabelecimento de comunidades microbianas nativas. Mas quando você introduz seu micro-organismo, ele vai preencher aqueles ferimentos, seriam portas de entrada, né? Ou, se você introduz um micro-organismo que tem uma estrutura de resistência, no caso de bacilos, vai ficar dormente aquela estrutura até você ter condição favorável para a germinação. E essa condição favorável é o quê? Temperatura amena e temperatura amena ou alta, dependendo do micro-organismo, e umidade. E essas também são as condições favoráveis para o estabelecimento de fitopatógenos. Então, trabalho sempre, o organismo, o agente de controle biológico, é aquele que trabalha dentro das mesmas condições do patógeno. Então, lembra, eu sempre tenho que conhecer muito bem o inimigo, que é a minha doença, para eu estabelecer qual que seria a melhor estratégia de controle. Bom, valor agregado maior, eu perder um fruto, eu perdi o valor comercializado daquele fruto. Então, compensa não só eu envolver várias práticas de controle, como também trabalhar com doses um pouco maiores, trabalhar com volume de cauda um pouco maior, para ter um bom recobrimento de fruto. Então, isso torna o mercado muito rentável, pessoal. Então, do ponto de vista de indústria, né, você pode agregar valor àqueles produtos, né, com uma formulação, por exemplo, mais cara, né? Mais cara, mas que vai dar maior retorno para o produtor. Então, por exemplo, a combinação, isso está sendo muito estudado, de biofilmes para recobrir frutos. Então, você pode fazer uma formulação, né, que tem essa combinação do biofilme com micro-organismos para recobrir esses frutos. Controle de lesões pré-colheita com essas estratégias não funcionam tão bem. Ou seja, se eu tenho patógeno já estabelecido no fruto,
dificilmente eu tenho um controle. A gente vai discutir isso. Isso é uma limitação do controle biológico pós-colheita, né? Mas é uma limitação também do fungicida, né? Se eu já tenho um patógeno estabelecido, eu já tenho dano, mesmo que eu não perca a comercialização desse fruto, eu perco em valor de venda do fruto, né? Então, a qualidade na pós-colheita, a qualidade determina remuneração. Então, a gente trabalhar não só para redução de perdas quantitativas, a gente tem que trabalhar com redução de perdas qualitativas também. Estratégia de seleção dos agentes de controle biológico. Como é que eu vou selecionar um agente de controle biológico, né? Então, o que é a estratégia? Então, determinar as peculiaridades do patógeno onde irá atuar o agente de controle biológico. Então, quais são essas particularidades? É uma doença que ocorre desde o campo? É uma doença que ocorre exclusivamente na pós-colheita? É uma doença que a infecção acontece ali no packing house? Né? Quais são as características do armazenamento? É outro aspecto muito importante. Por quê, pessoal? Então, eu faço todo o trabalho na pré-colheita, lá no campo, com a maçã, por exemplo, e a maçã fica armazenada por muito tempo em câmara fria. Então, o pessoal armazena e vai vendendo aos poucos. Durante esse armazenamento, tem fungos que evoluíram no sistema, que conseguem parasitar os frutos durante o armazenamento. Então, isso é muito importante atentar, porque se eu quero um agente de controle biológico, às vezes o que funciona muito bem no campo, onde a temperatura está mais alta, onde eu tenho um ambiente favorável ao estabelecimento de agente de controle biológico, não é o mesmo agente de controle biológico que vai funcionar lá nas condições de armazenamento. Então, mais uma vez, para eu posicionar o agente de controle biológico correto, no momento correto, da forma correta, eu tenho que entender não só como a doença ocorre, mas onde ocorre e as particularidades do sistema de produção e o sistema pós-colheita. Então, tem uma lavagem desse fruto, tem uma camada de cera que recobre, tem qual o tempo de armazenamento que eu vou ter, ou a forma de transporte até chegar no consumidor. Como é que ele é consumido, esse produto? Isso é outro aspecto muito importante. Então, a gente tem testes toxicológicos, né, dos agentes de controle biológico, mas tem alguns que podem causar irritação. E muitas vezes isso aí é eliminado durante o processamento, né? Então, se o produto é processado, não tem problema. Se o produto é consumido cru, né, então aí vai ser um problema. A gente fez até uma brincadeira uma vez, mas não, então se ele é consumido cru, eu vou estar ingerindo um probiótico. A gente fez uma brincadeira uma vez, né, a gente tem a disciplina prática, né, de controle biológico, a gente lança todo semestre alguns desafios para os alunos. Então, um dos desafios que a gente lançou no semestre anterior foi usar os probióticos que tinham no mercado para controle de doenças de plantas. Por incrível que pareça, funcionavam. Então, imagina você consumir um morango, né, que teria já o probiótico lá associado. Então, você teria um benefício ali de consumo daquele fruto pela redução de resíduos, né, de defensivos, pelo maior residual de proteção e também pelo benefício de estar ingerindo um probiótico. Bom, então, como eu falei, competição é o mecanismo mais importante. Quando a gente fala competição, a gente tem as leveduras como os organismos mais interessantes. Por quê? São aqueles que crescem mais rápido? Não. Se eu coloco bactéria e levedura para crescer, a bactéria cresce mais rápido, né? Então, a taxa de crescimento populacional da bactéria é muito mais rápida. Mas a grande vantagem competitiva das leveduras é que ele consegue tolerar uma flutuação de umidade, né? Então, ambiente mais seco, a levedura consegue crescer. Só a gente lembrar do fermento biológico, né? Então, o fermento biológico funciona com baixa umidade. Um outro mecanismo interessante é a antibiose. Então, os micro-organismos produzem alguma molécula com ação antibiótica, né? Isso aí com ação fungicida, por exemplo, né? Bactérias são muito interessantes, só que tem algumas correntes que vocês vão olhar na literatura que são contra micro-organismos que tenham isso como um mecanismo de ação muito importante. Por quê? Porque os antibióticos a gente procura reservar para a área médica.
Então, se a gente tem um antibiótico novo, muito interessante, controla muito bem doenças, então a gente reserva para a área médica. Ou área veterinária, né? E, para ser bem sincero, competição é mais importante até do que antibiose, né, como mecanismo de ação. Então, é muito interessante, e é um mecanismo, assim, tem que se estabelecer como prioridade número 1, colonizar o fruto e não permitir que o patógeno colonize. Indução de resistência, né? Então, tem diversos micro-organismos vivos ou mortos, né? Então, o que acontece? Tem vários indutores de resistência e que funcionam até bem para controle de doença pós-colheita. Mas a gente vai discutir, né? Então, tem que trabalhar de forma preventiva e a gente vai discutir o que é esse preventivo, joia? Bom, então, primeira estratégia de seleção, ele tem que ter rápida colonização. E seleção, isso tanto acontece na indústria, quanto vocês, como técnicos que vão recomendar, né, você ter essa preocupação se é um organismo que tem uma rápida colonização dos ferimentos. Então, ferimento ou sequestramento de nutrientes. Tem tolerância a baixas temperaturas, né, então ele consegue crescer em baixas temperaturas. Quais são as condições de crescimento? Então, dependendo do problema maior, não, o problema maior não está no campo, o Flávio, o maior problema está lá na pós-colheita. E na pós-colheita eu armazeno uma temperatura mais baixa, vai estar lá entre 10 e 15 graus. Então, eu tenho que entender onde está o problema, qual o problema, né? Então, mais uma vez, então, primeiro, antes de posicionar qualquer agente de controle biológico, eu tenho que entender como é que funciona o sistema de produção daquela hortaliça, daquela fruta, daquela flor, enfim, do que a gente está posicionando no agente de controle biológico. Ele tem que ser um bom competidor, mais uma vez, não só crescer rapidamente, mas também ser um bom competidor. Por quê? Porque esses dois organismos são uns organismos muito importantes como causadores de doenças pós-colheitas. Então, fungos pertencentes ao gênero Penicillium e fungos pertencentes ao gênero Botrytis. Esses fungos também produzem moléculas com ação antibiótica e antifúngica. Só lembrar de penicilina, né, que é uma molécula com ação antibiótica. Ou seja, se eu já tenho um penicílio estabelecido, né, então a gente pode falar do bolor verde, da laranja, e eu aplico um agente de controle biológico, eu aplico um bacilos, não funciona. O Botrytis cinerea, né, então se eu tenho fungo crescendo sobre o fruto, e eu aplico o agente de controle biológico, né, também não estabelece. Botrytis produz moléculas com ação tanto antibacteriana quanto antifúngica. Então, isso é muito importante, a gente tem que chegar com o controle biológico antes da doença ocorrer. No controle biológico pós-colheita não se faz monitoramento, né, para fazer a aplicação. A aplicação deve ser feita preventiva. Então, se eu tenho um histórico já de perda pós-colheita, né, em diferentes níveis, né, durante o transporte, na gôndola do supermercado, do distribuidor, lá do consumidor, enfim, se eu estou tendo perda, qual que está sendo essa perda, ou seja, qual que é o micro-organismo que está causando essa perda principalmente, e onde que está acontecendo. Então, o controle biológico não vai ser a solução, tá? Mas é uma ferramenta integrada. Então, eu tenho que trabalhar para redução da pressão de inóculo. Então, não adianta eu estar lá no campo fazendo a aplicação na pós-colheita, mas lá no campo eu não tá recolhendo os frutos sintomáticos, por exemplo. Laranja, né, os frutos caídos, o fungo penicílio vai esporulando, e por mais que visualmente você não esteja vendo penicílio naquele fruto de laranja, provavelmente essa infecção já aconteceu em pelo menos parte desses frutos. A infecção tendo acontecido, o sucesso do controle biológico pós-colheita é muito menor, se não for nulo. Então, a gente tem que trabalhar, né, de forma integrada no manejo para a gente dar a melhor condição para o controle biológico desempenhar na sua melhor forma. Tem algumas estratégias, né, que a indústria utiliza, por exemplo, meio à base do fruto, né, então plaqueamento na água de lavagem do fruto, enfim, para você selecionar aqueles organismos que são mais adaptados àquele ambiente. Tem outra característica que é não crescer a 37 graus. Isso a gente já discutiu em característica de seleção do agente de controle biológico. Para os outros nichos, isso não seria mandatório, mas para pós-colheita é. Por quê?
Porque um organismo, a gente está trabalhando com organismos que podem eventualmente sofrer uma mutação, podem eventualmente comprometer imunodeprimidos. Então, uma salvaguarda é que a gente trabalhe com organismos que não sejam capazes de crescer a temperaturas de até acima de 37 graus. Até para dar uma segurança, a gente coloca 36 graus. Significa o quê? Que quando eu ingerir um alimento que tem eventualmente esse organismo, ele não vai causar nenhum problema para a gente. Bom, um outro aspecto é a compatibilidade com outras práticas, né? Então, antioxidante, como define a alanina, sais de flutuação de tanque, né? Químicos, né? Tá, eventualmente, tanto pensando na tolerância ou compatibilidade, quanto sinergia, né? Então, tem que ver o que o produtor já usa, né? Porque, às vezes, a gente consegue mexer um pouco no sistema de produção. Então, vou dar um exemplo para vocês que a gente se deparou em tomate. A gente tem muita perda pós-colheita em tomate. A gente fez uma quantificação na cadeia inteira de produção de tomate, lá no campo, né? Depois a gente viu lá no packing house, na esteira de lavagem de tomate, na gôndola do supermercado e no consumidor final, né? Então, considerando até a gôndola do supermercado, somando os 3 elos, dá 35%. A gente observou 35% de perda pós-colheita. Então, isso aí representa um custo a mais para o consumidor final, uma remuneração a menos para o produtor. Remuneração a menos por 2 partes. Aquele que fica lá no campo, que ele não colhe, representa fonte de inóculo. E a gente viu que é uma doença que acontecia, por exemplo, lá no campo, né, que é a podridão mole, ela acontecia em baixa incidência. Quando os frutos ficavam no solo, isso aí aumentava muito e acabava que eles começavam a ter muito talo oco, uma podridão mole na base da planta, e a planta morria, né? Então, gerava um outro custo para o produtor, né? Então, ou seja, ele reduzia a margem de lucro em função das perdas pós-colheita. Bom, aí a gente, né, no campo tem que fazer uma colheita mais intensa, né, identificar essas perdas, fazer o controle, etc. A gente até sugeriu para o pessoal fazer uma indústria, né? Então, ali em Carmópolis, o pessoal está estruturando para fazer uma indústria de polpa de tomate só para trabalhar com essas perdas. É uma forma de tirar esses frutos do campo e é uma forma de agregar valor à cadeia também. Na esteira, né, tinha possibilidade. Então, a gente propôs para um produtor, não, você pode fazer a aplicação do agente de controle biológico aqui, né? A gente já tentou, professor. O problema é que oxidava muito a correia, né? Então, tem que entender muito bem o sistema, como funciona, e a indústria, e você, como técnico também, ter essa sensibilidade e identificar como a introdução desse agente de controle biológico vai impactar não só em relação ao controle, mas eventualmente, né, no sistema como um todo. Então, a gente tentar mudar um pouco, né, o sistema para poder permitir o uso do controle biológico. E, claro, né, o micro-organismo não pode ser patogênico a frutos, né? Então, você tem que aplicar, ele eventualmente colonizar o ferimento, aliás, é até interessante que ele colonize, mas não colonizar internamente a polpa. A gente não quer que seja um patógeno vegetal, a gente quer que ele controle. E eu queria dar um exemplo aí nesse sentido, né? Porque tem um agente de controle biológico muito interessante para controle de mofo cinzento, que é Clonostax rosea. Só que o problema é que quando ele começa a esporular o fruto antes de senescência, ele esporula e fica branquinho. Vou mostrar para vocês um vídeo lá no final. Não tem problema nenhum, né, em termos de toxina. Não tem mofo cinzento nenhum no fruto, mas deprecia porque tem uma esporulação esbranquiçada. Bom, em inglês, eles têm um termo que chama clear cut. Então, quando a gente faz experimento pós-colheita, vocês estão vendo aqui que tem ferimento, né? Aqui é a monilha frutícola, que é a principal doença pós-colheita em pêssego. Daqui o ferimento, e nas duas situações. Então, foi feito ferimento e inoculação. Preventivamente, foi feito tratamento com um produto à base de bacilos, pessoal. Aqui, aquele BioSafe. Isso foi um trabalho feito lá nos Estados Unidos. E aqui, claro, não foi feito nenhum tratamento. O que aconteceu? Né? A gente teve 100% de controle da doença. Né? Então, tratar preventivamente. Não tinha nenhum fruto com lesão antes do tratamento com bacilos. Né? Então, logo depois inoculou, e olha que inoculou com ferimento.
mas lembra que a gente discutiu, o ferimento é até benéfico, né, porque isso permite um ambiente, né, com uma certa reserva de nutrientes, né, pelo menos aqueles que exudaram, né, das células que já foram rompidas, para o estabelecimento do agente de controle biológico. Então, o micro-organismo se estabelece lá, o patógeno chega, ele não é capaz de colonizar esse ferimento. A gente fez experimento com botrytis também, né, em morango aqui. Então, bacilos é um bacilo que produz uma molécula, né? Então, até foi alvo de uma patente que a gente fez aqui na UFLA. Então, olha como a gente pode otimizar. Então, bacilos produz essa molécula. Você pode otimizar o sistema descobrindo qual que é a molécula que é responsável pelo controle, otimizar para você garantir maior shelf life, né? Então, isso acontece o tempo todo na indústria. Eles identificam o que é que está garantindo controle, como eu posso otimizar meu sistema de fermentação para aumentar residual de proteção. Então, vejam só, então, protegendo aqui os frutos, né? Bom, indução de resistência funciona. O pessoal descobriu que tinha uma molécula chamada arpina, né? Então, é produzida por bactéria, uma Xanthoman's oryzae, né? Que é uma bactéria que é patógena em arroz. E eles viram que conseguia, quando tratava plantas que não eram hospedeiras, você tinha redução de resistência. Então, beleza, indução de resistência, Flávio, funciona para doenças patógenas radiculares, doenças pós-colheita, mas e para doenças foliares, mas e para doenças pós-colheita? Então, eles fizeram um teste aplicando no campo, né, e depois inoculando as plantas, depois de 7 dias, com os frutos. Né, isso tudo feito antes, né, de retirar os frutos. Com diferentes pressões de inóculo. Isso é um aspecto muito importante, porque o que vocês observam com essas barras? Então, aplicou com arpina, diferentes concentrações de arpina aqui no eixo horizontal, né? 0, 40 e 80 miligramas por litro do ativo. E diferentes tempos, né, pós-inoculação, 48, 96, 144. Então, o que aconteceu com a doença, né? Então, a barra, você tem controle quando tem 10 a terceira, à medida que vai aumentando a concentração de inóculo, né, chega a 10 a quarta com nível de penicillium expansum, né, aqui em maçã, você tem quase ausência de controle aqui, certo? Então, isso é muito importante atentar, porque não é só eu aplicar o agente de controle biológico, tá? A gente está usando aqui o exemplo da arpina, né? Mas isso vale também para outros agentes de controle biológico. Eu tenho que trabalhar com redução da pressão de inóculo. É uma ferramenta do manejo integrado. Então, por quê? Porque ele não consegue controlar, né? O penicílio, lembra, produz molécula com ação antibacteriana, ele também sinaliza respostas de defesa de plantas, né? Então, acaba que a planta fica comprometida. Né? Então, você tem que tratar antes da chegada do patógeno. Então, se eu sei que essa infecção normalmente acontece lá no final da próxima colheita, tem que fazer o tratamento do fruto antes, né? Uns 10 dias antes, para ter esse fruto. Quando chegar na janela mais suscetível, eu ter esse fruto aí que vai estar protegido. Bom, quando a gente trabalha com controle biológico, lembra, o antagonista que você vai introduzir vai interagir com o patógeno, como a gente mencionou, dependendo da pressão de inóculo, eu vou ter resposta diferente ali de controle. Tem um ambiente que vai favorecer ou não, ou seja, acertar o timing de aplicação. No final da tarde, né? Então, um ambiente que não tenha muita exposição do agente de controle biológico às intempéries, né? Então, ultravioleta, baixa umidade, né? Flutuação de temperatura. E, claro, o hospedeiro, né? Então, o hospedeiro está relacionado aqui à janela de suscetibilidade. Então, eu tenho que introduzir o antagonista no momento que eu tenho maior suscetibilidade à infecção. Claro, a gente que vai manipular toda essa situação. Como é que a gente pode manipular? Manipulação do ambiente para adição de fontes de nutrientes para o meu agente de controle biológico. Então, quais são os requerimentos nutricionais? Então, tem uma técnica que o pessoal usa que chama Biolog. Então, basicamente, é uma plaquinha em que tem vários nutrientes que normalmente os micro-organismos utilizam. Você estabelece um padrão, quais são os micro-organismos, os nutrientes que o meu micro-organismo que eu estou introduzindo utilizam. E com isso,
Você pode colocar micro-organismos que só o seu agente de controle biológico utiliza, sabendo o padrão de utilização de nutrientes do meu fitopatógeno. A manipulação fisiológica e genética de antagonistas, né? Então, tolerância a baixa umidade, né? Transformação em rastreabilidade, enzimas líticas, etc. Então, eu posso também manipular. Isso ainda é controverso, né? Porque o mesmo mercado europeu que regulamenta a redução de resíduos, né, em frutas, por exemplo, é um mercado que também restringe o uso de transgênicos. Então, isso você pode fazer, né, mas você pode conseguir via transgenia ou manipular via seleção de mutantes, né? Então, isso aí também é uma possibilidade. Então, a gente utilizar organismos que crescem com baixa atividade de água, né? Então, a gente só cresce micro-organismos com concentrações crescentes de um osmólito, né? Então, um osmólito pode ser polietileno glicol, né, cloreto de sódio. Então, ele vai crescer no ambiente que tem baixa atividade de água. Com isso, quando ele chega no fruto, ele consegue ter maior competitividade que um ambiente com baixa água disponível. Eu posso ter manipulação de formulações, isso é uma linha que tende a crescer muito nos próximos anos. Já tem muita diferença entre empresas em relação às formulações, pessoal. Isso reflete em shelf life, né, do produto, em vida de prateleira do produto, mas também em eficiência, né? Então, você tem no sobrenadante, por exemplo, de produtos à base de bacilos, você tem metabólicos lá. E esses metabólicos têm uma ação, né, de choque. Tem um outro aspecto que é explorado na parte de pós-colheita, que eu falei, que são os biofilmes. Então, você pode fazer biofilmes, tem dois aspectos os biofilmes. Tanto protege o fruto contra a infecção, como você tem uma melhor adesão do agente de controle biológico ao fruto. Ou seja, se você tem endósporo de bacilos, se você só faz a aplicação do produto numa formulação em água, né, numa calda em água, você vai ter um recobrimento do fruto, mas secou aquela água, você não tem necessariamente a adesão daquele endósporo, aquele endósporo vai desprender do fruto, vai cair, né, sob condições favoráveis, né, de ocorrência da doença, não tem mais o endósporo, mas chega o patógeno lá que vai germinar e vai infectar. Integração com outros métodos de controle, né, tá outra estratégia que tem que acontecer também. Então, a gente já discutiu sobre redução da pressão de inóculo, né? Então, usar outras ferramentas com resistência também, a gente vê que tem muita diferença também entre cultivares, né, em relação à resistência, então, é uma área que cresce também bastante, né? Você avaliar frutos, né, em relação à resistência a doenças. Então, isso aí tudo são ferramentas que a gente integra pensando no manejo integrado da doença. Bom, para doenças pós-colheitas, campo, pessoal, que tem muito a crescer, muito mais que o mercado de frutos, é a parte de grãos. E por que tende a crescer? Porque o grão também, a qualidade do grão, também determina preço. Isso cada vez mais. Mercados mais amadurecidos, vamos dizer assim, como lá nos Estados Unidos, você tem remuneração diferente do milho em função do teor de micotoxina. Não é verdade para todos os estados, tá, pessoal? Cada estado regulamenta a sua normativa. Então, pegar o Texas, por exemplo, é um estado americano que paga em função do teor de micotoxinas, né? Pega as principais, aflatoxina, fumonizina, deoxinivelanol, zealearona. Então, são micotoxinas que têm impacto na produção animal. Então, se você alimenta animais com fumonizina, né, então você tende a ter então são problemas que vão acontecer ali na cadeia de produção. Tem algumas estratégias no controle de grãos, controle biológico pós-colheita, pensando em indução de resistência, né? Competição continua sendo um mecanismo de ação muito importante. Tem as estratégias baseadas na erradicação, redução da velocidade de colonização, né? E detoxificação de micotoxinas. Então, tem 3 estratégias, né? Então, ou eu vou erradicar o patógeno ali, esse é muito mais difícil com agente de controle biológico, tá? Outro, eu vou reduzir a velocidade de colonização, criando um ambiente de
competição com o fitopatógeno e a detoxificação da micotoxina. Essa é uma área que tende a crescer muito. Então, tem várias enzimas que foram relatadas já na literatura que o micro-organismo consegue produzir uma toxina e usa aquela toxina do fitopatógeno como alimento. Então, essa é uma característica muito desejável. Tem estratégias porteira para dentro, porteira para fora, né, de controle de micotoxina. Então, a maior parte do que a gente tem hoje de estratégia é porteira para fora, ou seja, são moléculas com ação de detoxificação das micotoxinas. Mas a gente, né, a gente consegue propor estratégias que vão trabalhar da porteira para dentro, ou seja, que vão trabalhar para redução da colonização desse grão e redução da contaminação desse grão por micotoxina. Tem tanto bactérias, né, quanto fungos. Então, bactérias e fungos são capazes de trabalhar a baixa atividade de água, né? Então, essa é uma característica desejável para os agentes de controle biológico pós-colheita. Pessoal, o mais difundido hoje no mundo é o uso de Aspergillus flavus, não produtor de micotoxina. Em várias cadeias de produção, você tem problema com aflatoxina, e é um problema muito importante, porque afeta não só a produção animal, mas afeta a gente também. A aflatoxina, quando ela é ingerida pela vaca de leite, ela é transformada em uma outra toxina, que é a AM1, e essa AM1, ela também é tóxica e vai pelo leite. Então, é um produto que tem que ser regulamentado. Então, ele causa câncer, né? Então, tem vários problemas que já foram relatados como associados à aflatoxina. Então, tem os problemas em amendoim, em milho, né? Em algodão, né? Então, algodão, o cara tira a pluma, né? Então, às vezes deixa até a semente, o grão lá no barracão, até aparecer um mercado, né? Então, a gente já viu muito isso. E tem contaminação por aflatoxina. Então, isso aí é um problema muito sério, né? E o controle biológico funciona com redução de até 100% de aflatoxina. É muito interessante. Então, tem um produto que se chama Aflagard, que é a base de Aspergillus flavus também, é uma estirpe que não produz a micotoxina, e ele é comercializado lá nos Estados Unidos pela Syngenta. No Brasil, a gente não tem nenhum produto, a gente teve por um período um produto, esse mesmo Aflagard foi introduzido no Brasil, né, uma empresa lá em Cravinhos, né, então visando o mercado de amendoim, né, por um tempo ela, né, teve mercado e depois descontinuou. Então, era um produto realmente diferente no mercado, mas que não foi mantido. Como é que funciona esse Aspergillus flavus, pessoal? Então, Aspergillus flavus, o Aflagard, mas tem vários outros produtos hoje no mundo, e é um princípio muito semelhante. Essa A é com todos os genes funcionais para produção de açúcar e para a produção da micotoxina. Então, essa espécie de Aspergillus flavus, ela é funcional, ok? Vários outros isolados acabaram perdendo funções na produção da aflatoxina. E esse isolado F, que é o AF36, é aquele que conserva pouquíssimos genes, ou seja, é bem provável que esse isolado consiga recuperar todos esses genes que estão faltando, que participam da rota de síntese da aflatoxina. Okay? Então, é um organismo defectivo para a produção da aflatoxina, só que é um organismo que conserva todas as outras características do Aspergillus flavus, em termos de crescimento a baixa umidade, em esporulação abundante, ou seja, ele trabalha, né, de forma semelhante ao Aspergillus flavus. Claro, eu tenho que chegar primeiro com a F36 no campo para não permitir que o Aspergillus flavus, produtor da micotoxina, colonize os grãos. Então, como é que é feito, né? Então, é a mesma dispersão que é utilizado para calcário, pessoal. Então, coloca lá dentro de uma caixa,
o produto ele é produzido em trigo. Isso é interessante, por quê? Porque esse trigo que cai lá no solo, ele também serve como um alimento inicial para o fungo esporular. Então, ele vai esporular, e aqui tem um grão de amendoim, por exemplo, né? Então, ele vai colonizar aqui o grão de amendoim, né? Fica colonizado, mas não tem produção nenhuma de micotoxina, ok? Então, é feito no momento do florescimento, essa dispersão, ou a máquina, né? Então, áreas menores, lá na África, continente africano, vários países, começou na Nigéria, mas já tem vários países que estão adotando. Teve uma iniciativa da Bill Gates Foundation, porque estava tendo muito problema, até de desenvolvimento de crianças, né? Então, a mãe que se alimentava lá com milho, né? Ou produtos à base de milho contaminados com aflatoxina, estava passando para o bebê a toxina, né? Transformado a M1, e estava tendo muito problema de mortalidade infantil. Então, isso levou a Bill Gates Foundation a financiar um projeto de desenvolvimento do agente de controle biológico com esse princípio do Aspergillus flavus não produtor de micotoxina, e o produto chama AflaSafe. Então, a ideia é muito interessante. Cada país tem sua indústria, vamos dizer assim, de produção do AflaSafe com estirpes locais não produtores da micotoxina. Então, eles prospectam lá na área se tem alguma espécie, um estirpe de Aspergillus flavus não produtor de micotoxina, encontram essa estirpe e com isso produzem em larga escala e fazem aplicação, né, nas áreas. A redução, né, varia de 60% até 100% de redução da micotoxina. Como as áreas são menores lá, então a aplicação é até feita manual, né, desses grãos, a dispersão desses grãos na área de produção de milho. Bom, um outro aspecto que a gente vem trabalhando aqui na UFLA, né? Então, aqui nosso problema em milho, nosso problema, eu falo, não só lavras, tá? Isso é a nível nacional. No Mato Grosso, a gente tem muito problema com fumonizina, contaminação de grãos por fumonizina, produzido por um fungo, Fusarium verticilioides. Então, a gente começou a trabalhar nessa parte de controle biológico pós-colheita, né? Então, tem vários trabalhos publicados, infelizmente ainda não tem nenhum produto disponível no mercado. A gente está falando que pode ser que vocês já tenham contato com isso uma vez formados, né? É interessante conhecer a tecnologia também. A gente fez trabalho em 2 campos, fez a aplicação de um bacillus, né? Um Bacillus subtilis, que foi desenvolvido aqui na UFLA. A gente fez a aplicação no campo, no milho, 2 áreas de produção aqui na região. E aqui o T1 é a testemunha, não foi aplicado absolutamente nada. T3 foi aplicado 2 vezes fungicida, 2 aplicações de fungicida no V9 e no VT, né, no estágio fenológico V9 do milho e no pré-pendoamento, VT. E o T2, o que a gente fez foi substituir a segunda aplicação de fungicida por um produto biológico. Na realidade, é um protótipo de produto, tá? Então, a gente tem um micro-organismo, tem metabólico, mas ainda não está formulado. Então, pode até otimizar ainda depois em relação à eficiência com a formulação. O T2, a gente conseguiu reduzir a concentração do gene, por enquanto não é micotoxina, reduziu a concentração de Fusarium na área. Então, a gente mediu por PCR, então a gente viu essa redução. Então, azão e azinho, no campo 1, e aqui também outra redução, tanto no campo 1 quanto no campo 2, em 2 momentos de coleta, né? Então, coleta no momento 1, coleta no momento 2, principalmente no primeiro momento, ou seja, essa redução do teor de fumonizina, primeiro momento a gente fez logo depois da primeira aplicação, segundo momento lá no momento da colheita, ou seja, eu tenho que trabalhar para essa redução acontecer desde o início. Essa acontece muito mais eficiente quando a aplicação é feita lá no início. E o teor de fumonizina, o que aconteceu? A gente tem 4 fumonizina, FB1, FB2, FB3 e FB4. A principal, que representa 80%, é FB1. Depois a gente tem a FB2, né, e as outras representam menos de 5% de ocorrência.
Então, as principais micotoxinas estão aqui reunidas, no campo 1 e no campo 2. No campo 1, né, então o que aconteceu com a fumonizina? Ela foi reduzida. Essa fumonizina foi quantificada só lá no final, tá certo? Lá no final, né, da colheita do milho. No campo 1, a gente observou redução, mas não foi diferente da testemunha. Acima de 4 ppm, pessoal, é um problema. E o que a gente está observando é que quando você faz o tratamento com fungicida, 2 de fungicida, ao invés de diminuir, até aumenta o teor de fumonizina. É como se não matasse o fungo, mas desse um estresse nele. Isso é muito relatado na literatura. Então, esse efeito adverso do uso de triazóis, no caso aqui é um triazol, né, triazol mais tubulina, mas é principalmente o efeito do triazol, que não consegue reduzir o Fusarium verticilioides, então não controla o Fusarium verticilioides, mas induz a produção da fumonizina. Então, fica muito claro isso. Então, aumentou em mais de 100% o teor de fumonizina comparado com a testemunha não tratada, da água. E quando trata com biológico, caiu de 1,5 para 2, efeito não significativo. Isso foi uma área que a gente fez. Numa outra área que fez experimento, a gente observou essa redução significativa, não só em relação ao fungicida, mas em relação à testemunha também. Então, foi muito interessante. Então, aqui chegou a 10 ppm, né? Então, chegou a 10 ppm, chegou a 7 ppm, a testemunha, ou seja, não fazer nada. E quando você mantinha, importante mencionar, então, o milho, né, principalmente o milho verão, como a gente montou o ensaio, o milho verão é muito alta a pressão da doença, né? Então, de doenças foliares. Então, o fungicida é importante. A gente viu que não dá para tirar as 2 aplicações de fungicida. A primeira tem que manter aquela do V9. A gente pode substituir a segunda, né, pela aplicação do biológico, mantendo a produtividade e reduzindo aqui o teor de fumonizina. Pessoal, eu queria passar um vídeo, né, que foi produzido por alunos também, achei muito interessante. Isso aí vocês podem fazer como estratégia de demonstrar para o produtor se está funcionando ou não, independente do elo que você tiver, se estiver na área comercial, né, ou se estiver na área técnica, né? Então, é um dos produtos, né, mas tem vários produtos hoje no mercado que funcionam para controle de doenças pós-colheita. Então, o que é que foi feito? A cada eram 3 fotos por dia, né? E a gente fez a aceleração desse vídeo. Então, mesmo os frutos, foi feito tratamento lá no início e depois foi feita avaliação ao longo do tempo. Vocês estão vendo que o funguinho branco crescendo aqui do lado direito, né, na planta tratada, isso aqui era Clonostax, pessoal. É um fungo benéfico que cresceu ali. É diferente do muco, né? É o Rhizopus que cresceu aqui, Botrytis pretinho, né, que cresceu aqui nesse fruto de morango. Enfim, você vê o progresso da doença, né? Então, começa aqui, depois de 6 dias, a gente começa a ver essas manchas escuras, que aí sim é Botrytis cinerea que vai acontecendo, certo? Então, você consegue segurar 6 dias a mais o fruto, né? Ambos foram inoculados com a mesma quantidade de Botrytis cinerea, com patógeno, e conseguiu segurar. Então, foi um experimento em morango e um experimento em rosa, né? Mesma coisa, tratado com bacilos e logo em seguida, questão de 2 horas, só esperar secar o produto da base de bacilos, foi feita a inoculação com 10 a 15 conilhos de Botrytis cinerea. Então, depois faz a inoculação, a cada 3 fotos por dia, a mesma coisa, né? E vai acelerando o vídeo. Né? Então, vocês veem que começa a manchar, né? Então, é um produto que a qualidade é muito importante, né? Então, não só a perda da folha, mas a vida útil desse botão e também as manchas, né? Então, começa a ter mancha a partir do 6º dia também, né? Vocês estão vendo aqui. Então, não é que o fungo morreu, então o fungo estava lá, mas ele começa a aparecer a partir de 7 dias, né? Então, comparando a controle. Isso no ambiente que foi feita inoculação. Claro, quando a gente faz a aplicação, é feita com a redução do inóculo do produto. Bom, tem bacilos subtilis, né, aplicado
com formulação de cera. Isso é um ponto que tem que evoluir, né, da gente entender como é que foi o sistema, né, ver se pode otimizar integrando as cadeias. Então, no caso de manga, por exemplo, né, então em pós-colheita, então é feito na produção de manga para exportação, o pessoal faz passa uma cera para ficar aquele fruto brilhoso, né? Então, o bacilo subtilis colocado com a cera funcionou tão bem quanto aplicar 3 vezes lá no campo, né? Então, isso é um aspecto muito importante de ser levado em conta. É claro, nesses casos também foi feita a redução retirada de frutos sintomáticos. Então, o que Cookie Baker é meio que o pai do controle biológico de doenças de plantas. Então, ele fala que o controle biológico pós-colheita é um ambiente ideal para os antagonistas, porque provê umidade, um substrato rico em nutrientes, ele está se referindo a ferimento, né? E se você aplica lá na flor, no momento do florescimento, você tem os nectários, ou seja, você tem um ambiente que pode dar suporte ao estabelecimento de comunidades microbianas, com inicialmente nenhuma competição por outros organismos, né? Então, um ambiente que você é, ao mesmo tempo, hostil ao estabelecimento de agentes de controle biológico, mas também favorável para o estabelecimento de micro-organismos que você vai introduzir para proteger essas doenças pós-colheita. Pessoal, dúvidas?